E aí, pessoas, mais um vídeo aqui falando sobre uma leitura que eu concluí esse ano, que eu ainda não falei nas redes. Concluí ainda em novembro, no finalzinho de novembro, né, eu li esse conto aqui, Ankle Snatcher, de Grady Hendrix. E esse daqui é um conto de horror, né, e aqui a gente tem um homem jovem que ele tá no encontro com a mulher. Ele acaba contando pra ela uma coisa que ele achava que ele nunca ia contar pra ninguém. Ele fala sobre como o pai dele, a mãe dele, ele conta que o pai disse que foi por causa de um bicho-papão, como ele chama, no caso um monstro, um ser aí sobrenatural. Que basicamente esse monstro é o seguinte: você não pode levantar da cama no escuro, você não pode colocar os pés no chão no escuro, você tem que ligar alguma luz. Se você colocar os pés no chão no escuro, esse bicho-papão vai te pegar. E aí ele conta isso pra essa menina também tem uma história meio trágica, assim. Só que aí ele conta como o pai dele usou isso como desculpa pra dizer que não foi ele. E o pai dele desapareceu. Mas aí depois o pai dele foi pego, foi pra cadeia e até o momento está na cadeia. Só que ele sempre ficou com medo eterno disso e sempre que ele vai levantar da cama, ele liga a luz pra esse bicho-papão não pegar ele. O que é que acontece? Ele vai com essa menina, eles passam a noite juntos, ela levanta sem acender a luz e o bicho-papão pega ela. E aí é nesse momento que a gente defende: ah, meu Deus, é real, lascou, e agora? Desculpa, tá, gente, eu vou ter que falar com mais spoilers aqui pra dizer especificamente o que é que não me agradou nesse livro, porque, assim, a escrita em si não teve nada demais, nada me incomodou muito. Tinha uma ou outra coisa escrita aqui que eu ficava, velho, essa palavra é aqui mesmo, eu tô ficando doida. Eu acho que essa frase não faz muito sentido, deveria ter sido construída de outra forma, mas o meu real problema em si é que essa história e as regras desse bicho-papão, desse ser sobrenatural, de como funciona, como ele pega a pessoa ou não, ele até mesmo fala aqui que tem algo até de elementar, quase infantil, uma lógica meio simplista demais, sabe? Que isso por si só não significa que vai ser o livro ruim, que não dá pra fazer uma história interessante. Dá. Às vezes a gente pode ter conceitos super simples e fazer uma coisa super complexa e interessante. Tudo vai depender se você sabe construir isso. Então isso em si não é o problema pra mim. O problema pra mim em si é que, primeiro, na estrutura, eu tenho um problema que o clímax vem muito rápido, que é justamente quando a gente descobre que tudo isso é real. E depois do clímax fica uma estagnação total, sabe? A gente não vai pra lugar nenhum. O conto continua confirmando pra gente o que a gente já sabe que é verdade. Poderia ter levado a discussões interessantes, talvez chegar a algum tipo de... Poderia, se tivesse usado esse conto de uma forma diferente, se tivesse usado essa ideia, essa mística de uma forma diferente. Do jeito que foi usado, não ficou legal. E em relação à temática, o problema pra mim é que ele, em determinado momento, descobre que aconteceu isso com outras pessoas. Outras pessoas são, digamos assim, mal assombradas, perseguidas por outros seres sobrenaturais que eles chamam de bicho-papão. Um cara vai contar isso pra ele e ele conta como outros caras perderam a família, perderam a esposa, filhos por conta disso e tal. E é muito interessante porque as histórias mencionadas, além da dele e do pai dele, são todas sobre homens perdendo filhos ou esposas. Então fica um gosto amargo na boca porque a gente já vive numa realidade em que a violência contra a mulher já é muito grande e que muitas vezes se usa como justificativa para se eximir a culpa do agressor, justamente problemas mentais, que, claro, é importante a gente levar essas coisas em conta, porque, claro, alguns problemas mentais podem gerar, assim, né, situações desse tipo. Alguns problemas mentais podem levar as pessoas a fazerem isso. Só que aí depende, tem alguns problemas mentais que fazem com que a pessoa não entenda o que é certo e errado e realmente não tenha essa consciência. Tem problemas mentais que podem levar a pessoa a fazer isso, mas a pessoa sabe que o que ela tá fazendo é errado. Então, assim, é sempre importante a gente ter isso em mente. E, claro, o social, a forma como os homens são socializados e criados e a expectativa social que se tem deles explica o motivo dessa realidade existir pra gente. Só que não justifica, não exime a culpa. É uma coisa pra gente pensar, pra gente refletir e tentar mudar essas situações para que as coisas comecem a melhorar, mas a gente não pode
ver essas coisas e pensar, ai, bichinho do homem, né? Não, porque o homem é o que mais se beneficia nessa sociedade que a gente vive. E a gente é que fica ali lascado. Então veja, quando eu leio uma coisa dessa assim, em que todos os casos aqui são de violência contra a mulher, e aí a desculpa está num ser sobrenatural, você acaba eximindo a culpa do homem, entende? E aí, claro, você pode chegar e me dizer, Helena, mas isso daí é só um conto. É só um conto. Só que quando se escreve um conto dentro da realidade que a gente vive hoje, é meio que impossível não associar as coisas, entende? Então o autor pode dizer, não foi a minha intenção fazer isso. Não foi, mas é isso. Porque afinal de contas, há o que você escreve, há a intenção que você escreve, mas você tem que ter em mente que as pessoas vão interpretar. Então, pra mim, o conto ficou com um gosto muito amargo na boca e parecia meio que uma coisa do tipo, olha só, os homens, como eles sofrem perseguidos por esses demônios e é difícil pra eles lutar contra isso. Ah, dá-me paciência, né? Então, assim, eu vi coisas interessantes aqui nesse conto, porque, assim, a parte que ele escreve do horror e da cena, que é, assim, o ápice do conto, é muito legal, assim, tipo, dá medo, você fica, né? Mas depois disso, quando começa essa construção, assim, dos homens sendo perseguidos por esses demônios que fazem eles serem... Não.